Aleluia. O Evangelho não abarca todos. O Evangelho não é inclusivo. No sentido de, aqui é preciso que uma vez uma cara aí. Eu estava com essa palavra. Obviamente, a igreja deve ser inclusiva. Entenda o que eu quero dizer. A igreja deve ser inclusiva no sentido de as pessoas com deficiência terem lugar na igreja, as pessoas com necessidades especiais terem lugar na igreja. É nessa vertente. Quando eu digo que o Evangelho não é inclusivo aqui, estou a dizer na perspectiva de Paulo que o Evangelho não aceita todas as pessoas. Nós não podemos dizer assim: eu estou na igreja e eu quero permanecer com as minhas práticas. Eu estou na igreja e eu quero permanecer como eu sou. Como nós vemos quando morre um famoso, nós vemos que, não sabemos que ele tem enfrentado naquele lugar, mas sabemos que a sua vida era promíscua, mas quando morre, nas redes sociais, o céu ganhou mais um anjo. Como se toda pessoa que morre vai logo para o céu. Aleluia! Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho não é assim. Aleluia! O apóstolo Paulo estava a dizer: a coisa não é assim. Deus não abarca todas as pessoas, não. Apocalipse capítulo 22, verso 15, para final da história, que Deus fala: de fora ficarão os cães, os adúlteros, os feiticeiros e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Não é verdade que todos vão entrar. Aleluia. É nesse sentido que eu estou dizendo: o Evangelho não é inclusivo. Não é todos vão para o céu, não. Alguns ficarão. Aleluia. Nem todos têm acesso. Outros ficarão. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos, aos Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 6, Gálatas capítulo 6, fala sobre as obras da carne. Ok? Vamos lá, Gálatas capítulo 5, desculpa. Vamos bem rápido em Gálatas capítulo 5. Em síntese, Paulo fala em Gálatas capítulo 5, eu escrevi Gálatas capítulo 5, verso 19 e 21. Paulo diz assim no verso 19, eu não vou ler, não vou aqui pegar os essenciais. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, 20, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia! Não é todos vão estar lá, de maneira nenhuma. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Aleluia! Amém. Mas o Evangelho de Jesus não foi assim. Jesus abraçava todas as pessoas. Temos que ver o Evangelho de Jesus. Jesus, quando foi à casa de Zaqueu, o resultado que foi, a Bíblia diz que depois Zaqueu disse assim a Jesus: olha, Jesus, eu vou pegar os bens que eu tenho, vou dar aos pobres, e se eu roubei alguma vez, e aquelas pessoas aqui eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais. Eu vou dar 4 vezes a todas aquelas pessoas em que eu roubei alguma coisa. Depois dessa prática, Jesus Cristo disse: hoje a salvação entrou nesta casa. Quando Jesus Cristo dá um veredito favorável à mulher apanhada em adultério, qual foi a última palavra de Jesus? Eu não te condenei, mas vá e não peques mais. Aleluia! João capítulo 5, no tanque de Betesda, Jesus cura o paralítico, ou aquele homem que quis lançar-se no tanque e não conseguia. Jesus Cristo disse: pega a tua cama e vai para casa. Vieram o pessoal lá, os fariseus perguntaram: como é que você está levando uma cama no dia do sábado? Ele disse: olha, aquele que me curou disse apenas: leva a tua cama e vai para casa. Mensagem de Jesus acabou. Não!
Jesus depois foi no templo à procura daquele homem e disse assim: foste curado, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Aleluia! Então não é no sentido de eu estou na igreja, eu estou na fé, eu posso viver da minha forma, porque Deus aceita todos, Deus aceita todas as formas. Aleluia! O Evangelho de Deus não é assim. O amor de Deus não é um amor aceita tudo. Aquela pessoa que tem fé, as suas obras, a sua fé visível nas suas obras. Aquelas pessoas que têm obras más evidenciam que não são de Deus. O Evangelho, nesse sentido, não é inclusivo. Não é todos fazem parte da casa. Não é crente e descrente é a mesma coisa. Não é que Deus não faz distinção. Deus faz distinção de crentes e descrentes. Deus faz distinção entre pecado e santidade. A coisa, o Evangelho não é a mesma coisa para todos. Não é inclusivo nesse sentido. E Paulo estava a dizer, por isso não vou mudar a mensagem. Porque se eu mudar, já não é o Evangelho de Cristo. Amém. Aleluia. Amém. E quando Paulo fala aos irmãos de Corinto, Paulo fala, irmãos, eu vos prometi a um único marido. Eu não posso negociar com vocês, capítulo 1, verso 2. Não posso negociar com vocês. Não posso permitir que vocês baixem o vosso padrão, porque eu vos prometi a um único marido, a saber, Cristo. E eu quero apresentar-vos a ela como uma noiva pura. Aleluia. Por isso Paulo não estava a negociar. Por isso Paulo não baixou o tom. A mensagem é a mesma. O Evangelho é um convite para vivermos para Deus. Aleluia. Amém. Agora, o bom, a segunda característica que Paulo apresenta é que o Evangelho não segrega. O Evangelho não exclui a pessoa, vamos assim dizer, sem antes dar a oportunidade à pessoa. O Evangelho chega a todas as pessoas. Por isso Paulo fala, o Evangelho é perfume para todos. Todos têm a oportunidade de ouvir a palavra. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, Mateus capítulo 24, que o Evangelho será pregado a todo mundo, então virá o fim. O Evangelho deve ser pregado a todas as pessoas. Ele é pregado a todas as pessoas. Deus dá oportunidade a todos. Mas o problema é que nem todos aceitam, porque o Evangelho confronta a realidade das pessoas. O Evangelho não é bebê. O Evangelho confronta a pessoas. Em João capítulo 3, verso 17 em diante, 17, 18, 19, Jesus Cristo disse, a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas, porque as suas obras não eram boas. Porque a luz expõe as obras das trevas. O Evangelho de Cristo expõe as nossas fragilidades, nos coloca na parede, diz aquilo que nós somos para os nossos pobres, e diz assim, com isso você não vai herdar o reino do céu, a não ser que tu me abraces. Nós falamos com frequência, Hebreus capítulo 4, verso 12, está escrito que a palavra de Deus é mais afiada como espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir a alma, o espírito, as juntas e as medulas, e discerne todo o interior, os pensamentos dos homens. Terminou. Não terminou. Ali a passagem bíblica não fala que essa espada é para espetar em Satanás ou para matar os nossos adversários. Não, algumas vezes a palavra de Deus aparece assim. Mas lá a coisa não está assim. Versículo anterior. Irmãos, vocês, porque os irmãos queriam abandonar a fé, não adianta vocês estarem um pé dentro, um pé fora. Não adianta andarem na desobediência. Os irmãos vêm, depois ele tem escrito, por que ele não mandou isso? Porque a palavra de Deus é mais afiada do que a espada de dois gumes. Ou seja, a palavra de Deus discerne o teu pensamento e termina dizendo, e a palavra de Deus vai expor todas as coisas. Quer dizer, quando a palavra de Deus é pregada, ela confronta a nossa realidade. Ele vai para lá e diz aquilo que nós fizemos. Diz as nossas práticas. Você está aqui na igreja, mas eu conheço a tua vida.
Você está aqui na igreja, mas sabe uma coisa? Meu Deus, estar na igreja que vai te levar na salvação. A tua vida não está boa comigo. Eu conheço os teus podres. Quantos de nós já nos sentimos confrontados com a palavra de Deus? A palavra de Deus confronta a nossa realidade. Confronta aquilo que nós fizemos, ele não é agradável a ele. E alguns abraçam esse confronto da palavra de Deus, rendem-se à palavra de Deus, e os outros, por gostarem mais das trevas, eles não se conformam com o confronto da palavra de Deus, então abandonam a palavra de Deus, ou o mais grave, cria-se um sistema da palavra de Deus, que eu acho que nós estamos a viver hoje, que é um sistema do evangelho light, que escura a parte pesada. Essa aqui é a parte pesada, deixa ali, isso aqui não faz bem, vamos só andar na fé, mas a coisa anda assim. Se a coisa for distorcida, já não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nós temos que aceitar a palavra de Deus tal qual ela é, senão deixa de ser evangelho e deixa de ser eficaz para a nossa salvação. Aleluia! Por isso o apóstolo Paulo estava a dizer, irmãos, não se preocupam com aqueles que estão perecendo. O evangelho chegou, ele chegou, mas esse evangelho tem o mesmo cheiro, mas produz vida para alguns e morte para as outras pessoas. Aleluia! O evangelho de Deus é para todos, sim, nesse sentido que todos devem ouvir, mas ele afasta-o. Isso aqui não pensa, vou vir assim, eu vou continuar assim. O evangelho de Deus não é desta forma. Paulo estava dizendo, o verdadeiro evangelho é o evangelho que não abarca todas as coisas, não aceita tudo, apesar de ser levado a todas as pessoas. O verdadeiro evangelho é um evangelho seletivo. A palavra de Deus é seletiva. Aleluia! Chama todos, depois escolhe. No sentido de não escolher, meu irmão, é no sentido de ele pega aquelas pessoas que creem. Jesus Cristo em Mateus 13 contou uma parábola do gênero. Jesus disse: o reino de Deus é como um pescadores que pegaram uma rede e lançaram no mar. E o que a rede fez? A rede apanhou todo tipo de peixe, até a rede ficar cheia. Depois o que fizeram? Arrastaram a rede até a praia. E chegando na praia, o que fizeram? Colocaram os peixes bons num sítio e os peixes maus lançaram para o outro sítio. E a palavra foi: ali haverá choros e ranger de dentes. Aleluia! Nem todo peixe seco. E tem uma outra palavra no capítulo 22 de Mateus que é mais clara. Jesus diz assim: o reino de Deus é semelhante a um pai, a um rei que preparou o banquete de casamento dos seus filhos. E já havia dado o convite àquelas pessoas que ele achava que deviam estar no casamento. E então mandou os seus servos chamar os convidados para o casamento. Chegando lá, os convidados não fizeram caso ao convite do rei. E para além disso, pegaram um dos servos do rei, espancaram, maltrataram e mandaram embora nessa condição. E alguns, a Bíblia diz, e alguns mesmos eles mataram. Então, ouvindo isso, o rei disse: olha, eu vou reunir o meu exército e eu vou acabar com essas pessoas que não honraram o meu convite e ainda por cima maltrataram os meus servos. Fica claro que Jesus Cristo estava a falar sobre Israel. Depois disso, o banquete já estava preparado. A Bíblia diz que o rei disse assim: olha, manda, já que o banquete está preparado, vão agora nas esquinas, nos vilarejos, e chamem todo tipo de pessoa para virem na minha festa, para virem na festa do meu filho. E a Bíblia diz que os servos foram e chamaram todos os tipos de pessoas, chamaram as pessoas boas e chamaram as pessoas más. Todos juntaram-se na festa. Então o rei apareceu no casamento e notou que havia um que não estava vestido com vestes nupciais, com roupa apropriada para o casamento. O convite foi para todos, mas havia um que não estava vestido desta forma. Aleluia!
E Apocalipse capítulo 22, verso 14 diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, porém porque eles herdarão a árvore da vida e entrarão pela porta. Aleluia! Vestes nupciais implica uma vida lavada com o sangue de Jesus, uma vida que caminha de acordo com a vontade de Deus. Então a Bíblia diz que o rei perguntou ao senhor que estava lá, que tinha sido convidado para o casamento, e perguntou: meu amigo, como é que você entrou aqui desta forma? Como é que você chegou aqui assim? E ele ficou mudo. Então disse: meu amigo, aqui não é o teu lugar. E me expulsaram para fora. Deus disse: onde haveria choros e ranger de dentes. E Jesus Cristo termina dizendo: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aleluia! Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um Evangelho que é seletivo, nesse sentido de quem é Jesus, quem abraçou. Quando eu digo Evangelho, estou a dizer a prática cristã, o viver cristão. Quem abraçou de fato Jesus é aquele que anda de acordo com a vontade de Deus. O resto, por mais pareça boa que tenha, não é Evangelho. E Paulo disse aos irmãos, aos coríntios: irmãos, eu temo que Satanás esteja vos enganando astutamente, tal como fez com Eva. O Evangelho de abertura, o Evangelho de tudo normal, não é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo não quer nos partilhar com ninguém. O Evangelho de Jesus, para Jesus, a vida para Jesus, não é uma vida de meio compromisso com Jesus. Não podemos pensar que, estando na fé em Jesus, podemos levar uma vida promíscua, podemos andar como nós andamos, podemos fazer coisas que nós queremos, porque Deus vai entender, ou porque o Evangelho moderno é assim. Não é o Evangelho de Jesus. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. O Evangelho de Jesus é um Evangelho padrão. Paulo disse aos irmãos de Filipenses: olha, irmãos, sigam aqueles irmãos que andam de acordo com os nossos padrões, porque na verdade há muitos que não são amigos da cruz. A cruz de Jesus continua presente. O chamado de Jesus para nós nos abandonarmos e seguir a sua cruz é um chamado dos dias de hoje. Então nós não podemos pensar do Evangelho simples, o Evangelho sem compromisso com Deus, e queremos que a graça de Deus caia sobre nós, ou até pensarmos que está tudo bem, que Deus entende, que nós estamos a viver o Evangelho. O irmão está a viver no engano. Aleluia! Se o teu Evangelho é um Evangelho simples, o irmão está a viver no engano. Nós não podemos demonstrar muito. Aqui, a questão era na igreja, aqui tem que se entender. O irmão está a viver no engano. Nós somos de Deus a toda hora e em qualquer lugar. Aleluia! Não se deixa enganar pela normalidade. Não segue a vibe, nós seguimos Cristo. Não siga a moda da época. Aquilo é tradição. Tradição não quer dizer ambiguidade. Tradição é aquilo que é o nosso hábito, aquilo que nós fizemos de costume. Se o irmão deixa de orar antes de comer, lugar público, dizer assim: aquilo é da tradição, hoje já não se faz isso. O irmão está vivendo na tradição do hoje, porque é aquilo que caracteriza as pessoas de hoje. Então é a tradição do hoje. Aquilo também é tradição. Aleluia! Então a nossa vida não é porque é de ontem ou de hoje. A nossa vida é aquilo que a Bíblia diz. Paulo disse: nós devemos viver como cidadão dos céus. O mundo precisa ver que nós somos cidadãos dos céus. O irmão cresceu numa fé que antes de orar, antes de comer, ora em qualquer sítio. Quando estiver na reunião, quando estiver em algum sítio, na hora de comer, dá mesma pausa e diga: eu vou orar. Você não é cristão tradicional. Você é fiel ao teu Deus. Aleluia! Não é uma questão de vai, eu vou seguir bala. Paulo disse: irmãos, não segue a bala. A porta continua sendo estreita. A pregação de Jesus, da porta larga e porta estreita, não é uma pregação de 2000 anos atrás. Até
hoje a porta continua sendo estreita. A porta não se alargou, a porta é estreita. Aleluia! Então, é uma porta que cabe em todos, que vem em todos. Convívio de ladrões, nem próprio Deus Jesus Cristo permitiu o convívio de ladrões. Jesus pegou chicote e começou a bater aqueles que negociavam na sua casa. O templo de Deus hoje somos nós. A nossa casa não pode ser convívio de ladrões, onde tudo entra. No mercado tudo entra. Por que não entra no mercado? Por que não entra? Faz-se todo tipo de negócio. Tudo entra. O pessoal estava fazendo isso no templo de Deus também. Tudo entra. Na nossa vida tudo passa. Decreto passa, demandado passa. Aquilo passa, aquilo passa. Aquilo. Jesus Cristo pegou o chicote. Aleluia! Até hoje Jesus Cristo tem chicote. E Jesus é severo. Jesus Cristo disse comigo, não, mas não há meio termo. Quem comigo não junta, faz o quê? Espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Neutralidade é só ir na Rússia e Ucrânia. Mas isso não é neutralidade. Ou é de Cristo, ou não é de Cristo. Se você não está juntar, você não está espalhando, mas eu não mexi nada. Mas você não está juntar, então você está espalhando. Não sou contra Deus, eu não fiz nada, eu sou me calei. Fosse conivente. Aleluia. Ou você está comigo ou não está comigo. Ou você se firma, ou você não se firma. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. E aí o pessoal nota a diferença. Em Atos capítulo 2 da Bíblia diz que o pessoal via o povo, tinha alta estima, mas não se juntava com eles. Por quê? Não é no sentido que o Evangelho não atrai, é no sentido de quando uma pessoa vê que você anda na palavra. Não vai me dar cerveja, não quero, não estou querendo cerveja. Não estou nesse debate. Mas se a pessoa sabe que você não vai me dar bebida, não vai me dar, porque ele sabe qual é a tua natureza. Se você não é biólogo, quando te trazer biólogo, você fala, não, comigo isso aqui nada, não. Ele vai vir negociar contigo? Não. Isso aqui é tapado, sou tapado para você, mas bem-vindo para Cristo. Aleluia. Bem-vindo para Cristo. Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje o nosso Deus está nos confrontar. Como é que tem sido o nosso Evangelho? A nossa vida enquanto temos. Não afrouxa. A Bíblia diz que nos últimos dias, Paulo falou a Timóteo, muita gente procurará outros mestres, sentirão coceira nos ouvidos, vão fundamentar as suas coisas. Aleluia! Por isso não se gabala. Não, ele falou, ele é assim, não é ele falou. Amados, o Evangelho de Cristo. Aí quando eu falo assim, se eu falar sobre segregação aqui, aliás, o Evangelho não é inclusivo. Que o pessoal vai começar a falar assim como, então a nossa igreja aqui é como. Por causa do tempo, porque eu quero positivo, muito usado hoje. Vai dizer assim, talvez é assim, para melhorar a coisa, talvez para pôr isso aqui, vou dizer outra coisa, mas vão entender. Vou dizer que o Evangelho não é democrático. Aí, a democracia é boa, não sabe, mas o Evangelho não é democrático. Não é. Nós decidimos agora tem que ser assim. O pessoal prendeu Paulo e João, os fariseus, o Sinídrio, a alta culta e judeia disse assim, ok, esses camaradas estão a pregar sobre Jesus, então vamos aqui falar uma coisa, ok, vamos dizer assim, ok, nós não vamos matar, também não vamos meter mais preso, mas só vamos combinar uma coisa, vocês não podem falar mais sobre este Jesus. Foi acordo deles, democracia, você concorda? Concorda. Você concorda? Concorda. Você concorda? Concorda. Concordaram? Foram para lá, falaram para os discípulos. O que é que Pedro disse? Irmãos, mestre, analisem mesmo vocês. É preferível, ou seja, é correto obedecer a Deus, obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Nós estamos aqui de acordo. É correto a nossa concordância ou é correta a vontade de Deus? Correta a vontade de Deus, é correta a palavra de Deus. Então nós decidimos a coisa agora a coisa é assim. Vai ver que está escrito na palavra de Deus. Não é o nosso querer, não é vamos criar a nossa vibe, vamos criar a nossa coisa no século XX, não é. Cria a
coisa de Deus, porque a palavra de Deus é eterna. O poder, o que manda a direção das nossas vidas está centrada na palavra de Deus. Toda a nossa vontade, todo o nosso querer deve se subjugar à palavra de Deus. Se não for, Jesus não é nosso Senhor. Aleluia! Jesus então não expulsei demônio. Eu não te conheço. Jesus eu fiz. Eu não te conheço. Aparta de mim vós que praticais a maldade. Então quem te conhece? Aquele que anda com base à minha palavra. Porque os seus até elas passam, mas a minha palavra permanece para sempre. Aleluia! Então não há espaço no Evangelho para um cristianismo que não tem nada a ver com isso. Para um cristianismo que não tem um verdadeiro compromisso com Jesus. Se for, já não é Evangelho. Paulo disse, repito, irmãos, eu vos prometi a um único marido. A ferramenta de Jesus. Essa eu pensar, quer dizer, é minha dama, mas foi com aquele, mas foi aqui, depois está vir a mim. Essa é a mentalidade de Jesus. Quer dizer, ele diz que sou dele, sou o Senhor dele, o noivo dele, mas quando a coisa é, quer dizer, vamos dar a quem, né? Vamos um bocadinho, amém, vai. Tem uma música agora muito engraçada, né? Quer dizer, isso é já ouviu, tá? Que você está aí. Já ouviu, né? Quer dizer, já está dando olhar. Está confrontando o pai, já está a procura assim, engraçado. Quer dizer, dá uma uíde, depois já é feio. Vai não sei o que, depois é feio. Então é como? Você é meu ou você não é meu? Aleluia. É tempo de olharmos nosso interior e nos posicionarmos. Aleluia. Porque para nós até pode ser normal, mas o nosso normal não é normal de Deus. Aleluia. Para nós pode ser, agora é assim, mas para Deus não. Por isso Paulo debateu com os irmãos. E a verdade é que o Evangelho sempre triunfa. Se nós nos desviarmos, se nós vivermos um cristianismo light, o problema vai ser nosso. Aleluia. Nós é que vamos falhar. A coisa vai pesar para o nosso lado. Porque fiéis, Deus levantará sempre fiéis. Amém. Porque crentes sérios que abraçam a palavra de Deus na verdade, Deus sempre levantará. Deus nunca ficou sem testemunho. Sempre houve alguém da parte de Deus. Deus sempre levanta os seus testemunhos. Aleluia. Agora depende se você vai lá ou não vai lá. Essa é a parte da não segregação do Evangelho. Você não ouvir essa palavra. Agora, ele pode ser cheio de vida para você, como pode ser cheio de morte para o outro. Pastor está me falando mal. Pastor não está ser ético na tua boca. Eu vou dizer que está cheio de morte, tá bom. Porque está na Bíblia, não vou inventar, estava cheio de morte, não luto. Aleluia. Ele preguei a palavra, tenho a convicção disso, então fico nas calmas para o resultado. Para alguns é cheio de vida e para outros é cheio de morte. Aleluia. Quem crê vai ganhar vida, vai ter uma vida junto com Deus, mas quem não crê vai permanecer na vibe dele, vai ser crente lá em mundo, quer dizer, mundo, igreja, vai vir mesmo aqui, mas é na tua conta. Aleluia. Amém. Agora, não, Jesus não fala assim, pastor, Jesus Cristo disse, ou os apóstolos escreveram que nós não podemos julgar. Nós não podemos julgar o mundano. Na igreja, Paulo disse, irmãos, não se juntem com aquele que diz que é crente, mas é comilão, beberão, não anda na palavra. Diz mesmo que tem fé,